Olá a todos. Bom, aqui quem está falando é o Tomás, do Mercado Lead. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Mirelle. Eu sou aqui responsável pela área de sucesso do cliente. Espero que vocês aproveitem na apresentação de hoje e, se precisarem, é só entrar em contato com a gente. Passar aqui para o Tomás e a gente segue com a apresentação. Bom, vamos lá. Um pouquinho do que a gente vai falar na nossa apresentação de hoje a gente traçar e delimitar inicialmente o perfil do lead. Depois a gente entrar em pontos sobre como abordar um lead, dicas e práticas interessantes para aproveitar o máximo dessa abordagem. Algumas dicas também de como negociar com leads e o que é diferente para negociar com leads e com cliente de outro perfil. Só pontuando, pessoal, que a ideia de termos feito eu e a Mirelle juntos é justamente porque nós dois somos pessoas que no nosso dia a dia conversamos com um grande número de corretores, ouvimos grande parte da experiência que eles têm na abordagem de leads e a gente fez com muito carinho esse material reunindo as dicas que a gente escutou e as dicas que traziam mais resultados, as práticas que davam mais certo, e também pensando nas alternativas para aquelas outras práticas que não eram tão legais, que não traziam um resultado tão bom assim. Então, o primeiro passo vai ser a gente delimitar qual que é o perfil do lead para poder justificar justamente o porquê dessa diferença, o porquê que é diferente abordar um lead de um cliente tradicional. E para a gente até poder alinhar e para que isso esteja claro para todo mundo, um lead é gerado através de uma pesquisa online com um preenchimento de um formulário. Então, são pessoas que estão buscando na internet por um seguro, encontram anúncios oferecendo uma cotação, oferecendo um contato de um corretor, e quando se interessam por esse anúncio, preenchem um formulário com seus dados pessoais para dar andamento a uma cotação. Então, esse lead é uma pessoa que pesquisa na internet, mas vai ter a seu dispor diversas opções. São realmente muitas, tá, pessoal? Hoje, nós podemos pensar em empresas geradoras de leads que têm um trabalho focado justamente em disponibilizar esses anúncios. Companhias seguradoras muitas vezes também fazem sua própria geração de leads. Grandes corretoras de seguros que têm a condição de investir em marketing e traçar uma estratégia de marketing digital fazem sua própria geração, ou outros players que podem estar envolvidos nisso. Então, essa pessoa vai encontrar várias opções e vai escolher algumas delas para preencher formulários. E o próximo passo vai ser receber contatos, então, de corretores e de corretoras que vão fazer a cotação daquela pessoa, dando andamento ao atendimento com ela. Por conta disso, um lead, na maioria das vezes, é uma pessoa que não tem muita referência de valores e coberturas, pode ser um primeiro contato que ela está tendo com um seguro, não sabe quanto custaria, não sabe qual que é a diferença de uma cobertura para terceiros maior ou uma cobertura para terceiros menor, não sabe muito bem qual é a diferença entre contratar um guincho ilimitado e um guincho com quilometragem ilimitada. É uma pessoa que ela está, na maioria das vezes, perdida. Por ter várias opções, vai ouvir também propostas de valores de diversos corretores e o preço, na maioria das vezes, ele é determinante na escolha do lead. Tá? Costuma ser também alguém desconfiado porque ele vai receber contatos de pessoas com quem nunca conversou. Então ele preenche um formulário no site, mas vai ligar para ele um corretor de quem ele nunca ouviu falar. E na maioria das vezes não só um corretor, mas mais de um corretor pedindo informações pessoais dele para fazer sua cotação. Então tende a ser uma pessoa desconfiada, mas uma pessoa que quer ter opções, quer poder escolher e tomar sua decisão final. Para ela, a comunicação na internet foi clara e foi objetiva, e ela espera que essa comunicação continue sendo assim quando ela está sendo abordada por um corretor, e valoriza a rapidez. Ninguém entra na internet esperando algo lento, algo antiquado. Entra na internet porque quer praticidade e quer rapidez. Quando a gente está falando de outros tipos de indicações, normalmente são pessoas que já conhecem a sua marca, ou seja, se ela foi indicada por um parente, foi indicada por um amigo, ela já vai saber
que é a corretora XYZ quem vai entrar em contato. Ela está esperando pelo seu contato, ou seja, é uma abordagem que vai ser mais passiva do que ativa. Tem referências do seu trabalho, o amigo, o parente, enfim, quem é que fez uma indicação, normalmente já vai ter falado bem sobre o seu trabalho, já vai ter dado boas referências e costuma buscar menos opções. Em detrimento do preço, em detrimento da variedade, ela prefere optar pela segurança em pessoas que já têm uma referência, que já vão ter um background ali para ela poder se embasar. É importante também ressaltar que tanto para esse perfil de leads quanto para o perfil de outras indicações existem exceções a essas regras, né, a essas características. O que a gente está falando é que, na maioria das vezes, os leads têm aquele perfil e outros tipos de indicações de pessoas, de amigos, de parentes, costumam ter esse perfil mais conservador. Isso pode se inverter até em alguns casos, mas na maioria das vezes e pelo histórico, pelas conversas com os nossos corretores, a gente aprendeu que na maioria dos casos são essas as características, tá bem? E é muito por conta disso, por conta dessa disparidade, dessa grande diferença entre os dois perfis, que a gente acredita que existe sim uma grande diferença em como abordar esses dois perfis de clientes e que deveriam se tomar cuidados para abordar um lead, cuidados que muitas vezes não são necessários quando a gente está abordando um cliente que vem de outro tipo de fonte, de outro tipo de indicação. E agora a Mirelle vai entrar no ponto sobre realmente como abordar esses leads, quais são as práticas e quais são as dicas que a gente tem para a abordagem desse cliente que vem na internet. Bom, pessoal, então, conforme já o Tomás estabeleceu esse perfil aí do lead, agora a gente vai trabalhar um pouco da abordagem. São algumas dicas que a gente foi reunindo ao longo do contato com os nossos clientes. Não são todas, tá? Então a gente pontuou algumas. Com certeza vocês têm outras práticas que também funcionam. Então, na verdade, são como se fosse um resumo, algumas principais dicas. Primeiro, uma parte de diagnóstico que a gente vai passar. Então, como você faz esse diagnóstico com o lead na hora que você tem esse contato. E depois a apresentação das suas propostas. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Não sei se está todo mundo familiarizado com esse conceito, né, de rapport, né? Mas se às vezes nunca ouviu falar ou já ouviu falar, mas nunca leu sobre isso, mas na verdade é algo que com certeza você já se deparou, já fez, ou você já sentiu isso também alguma vez aí, ou na vida pessoal ou na vida profissional, né? O conceito, na verdade, a gente pegou até do blog lá dos resultados digitais, né, que a maioria de vocês deve conhecer. O conceito mesmo é criar uma relação de empatia com outra pessoa, né? O que é isso? É justamente aquela pessoa que você está falando, aquele cliente que você está falando e que você já sente de cara uma empatia, uma afinidade, sente que a pessoa ela pensa igual você, ela tem o mesmo jeito às vezes de falar, o mesmo jeito de se comportar e estabelece uma comunicação muito mais fácil, né? Isso justamente é o rapport, né? Então, mas poxa, eu realmente sinto isso algumas vezes, mas e se eu não conseguir estabelecer isso? Existem algumas técnicas, existe como eu criar, né? Com certeza, existem dicas e é algo que a gente pode facilmente aplicar em vendas, né? Algumas técnicas como, só dando alguns exemplos, você principalmente que no contato com leads, né, que você provavelmente não vai encontrar a pessoa pessoalmente, vai ter só um contato ali, ou por telefone, ou mesmo uma mensagem, você não vai encontrar com ela pessoalmente, é muito importante você estabelecer essa relação pela sua voz, pelo seu contato telefônico. Então, deixar sempre sorrir quando você está falando com a pessoa, identificar a maneira que ela está falando. Então, é uma técnica, por exemplo, que é até de espelhamento, né? Então, se a pessoa é aquela pessoa mais tímida, fala baixinho, não fala muito, não precisa você falar bastante, ser muito extrovertido, você pode se adequar um pouco ao estilo daquela pessoa. Agora, pelo contrário, se o seu cliente
é uma pessoa super extrovertida, que gosta de fazer às vezes até uma piada, algo mais nesse sentido, você fica livre para fazer isso também. A pessoa vai se identificar com você e fica muito mais fácil dela comprar com você também, porque a gente compra, na verdade, com uma pessoa que a gente se identifica, né? Então, essa é uma dica bem interessante, é algo que a gente também escutou ao longo aí das conversas com os nossos clientes, como fica muito mais fácil, como é muito mais tranquilo quando você estabelece essa relação aí, essa comunicação melhor com o seu cliente, com o lead. Continuando, a questão do timing, né? Vai muito aí junto com o que o Tomás falou no início, né? O cliente, né, o lead que está pesquisando na internet, ele quer rapidez, então a gente precisa entender a necessidade de urgência do cliente. E por quê? Porque a urgência, na verdade, depende de lead para lead. Você tem que entender no primeiro momento o que é a urgência para ele. Será que ele está esperando que por você ter ligado para ele pela manhã, ele está esperando que você já venha com as propostas para ele decidir isso no mesmo dia, à tarde? Ou será que ele pode esperar mais alguns dias? O que é essa urgência? Será que ele está renovando o seguro dele e o prazo de vencimento é hoje ou é amanhã, então requer uma urgência? Então, tudo isso você consegue estabelecer, né, entender com o seu lead, até mesmo para você estabelecer algumas prioridades na sua corretora. Entre os leads e entre os seus outros clientes também, né? Às vezes um lead aí ou um cliente que tem uma maior urgência, você tem que dar uma prioridade para ele, porque pode ser que você extrapolou esse período que ele estava esperando o seu retorno, ele não vai mais querer o seu atendimento. Ele vai procurar uma outra opção. Então, por isso que é muito importante entender essa urgência que ele está buscando, né? Uma outra coisa é entender a real necessidade de cobertura. Por quê? Num primeiro momento, você tem que entender o que aquele lead está buscando, né? Por mais que, igual o Tomás falou, é um lead, uma pessoa que está um pouco perdida, muitas vezes ele não sabe a diferença entre os tipos de cobertura, mas com certeza alguma coisa ele tem em mente, alguma necessidade, né? Às vezes ele viu um amigo que já contratou o seguro e precisou utilizar, então ele viu, poxa, realmente é algo que eu preciso, eu vou procurar. Ou então ele, vou comprar um carro novo, foi promovido no emprego e começou a pensar em, poxa, eu preciso realmente de uma segurança para minha família. O que foi que ele está buscando? Será que ele viaja muito? Será que não? Será que ele é casado, tem filhos? Tudo isso, assim, são informações e que vai juntar a necessidade que ele está buscando. Isso antes mesmo de você falar em preços. É escutar um pouco dele, né? Deixa ele falar, até mesmo para você conseguir explicar melhor para ele depois. E então, depois com tudo na verdade, essa expectativa, né, das coberturas, o que ele está esperando, o que ele está precisando, você vai conseguir alinhar junto expectativas de preços. Porque às vezes ele vai querer a cobertura mais completa, mas não vai poder pagar. Então, é o seu papel ali de explicar para ele quais são as diferenças, né? Quais são as diferenças de preço e de cobertura. Fala, poxa, olha, você tá querendo uma cobertura mais completa, mas só quer pagar, exemplo, né? Só quer pagar R$1.000. Eu acho que, olha, explicar para ele que não tem como, né? Ele vai ter que fazer algum ajuste. E cabe você alinhar essas expectativas nesse momento, né? Um detalhe muito importante que vale até, vou citar até um exemplo, né? Conversando com um corretor mesmo, ele falou que tinha muito sucesso no contato, no primeiro contato com os leads, né? Tinha todo esse estabelecimento aí da comunicação, todos chegavam até o final da negociação e acabava que no final eles decidiam por não fechar negócio, né? E a gente estava conversando e o que ele identificou, né, no final das contas, foi que ele não estava fazendo esse alinhamento, né, da expectativa de preços no início. E aí o que acontecia? A pessoa estava super empolgada, queria contratar a melhor cobertura e chegava no final e o preço era muito acima do que ela podia pagar, né? Então, é algo que tem que ser alinhado no início, até para você saber o que você vai propor e até onde você pode ir. Estimativa de concorrência também vai junto com aquele ponto que o Tomás comentou a respeito das várias opções que a pessoa tem hoje, né, pesquisando na internet, não só os leads, mas os clientes no geral, né? Dando um enfoque maior nos leads, o que acontece? Não existe só o mercado lead, né,
empresas que a gente vai ter, né, clientes corretores que vão comprar os leads e vão entrar em contato. Existem outras opções que o Tomás já comentou também, né? Então, assim, é muito importante você entender com o lead se ele já teve outros contatos de outros corretores, ou se você é o primeiro que ele está falando, se ele tem a intenção de procurar outras opções, quantas opções são essas, se é uma renovação, né? Com certeza ele já tem ali uma referência, então vale entender também o que foi que ele já teve, qual foi o preço que ele pagou, o que ele tinha de cobertura e o que ele está buscando agora, né? Por que ele está falando com você, se ele já tinha um outro corretor, alguma coisa diferente ele está procurando. Então vale entender até para você saber, poxa, você já está falando com 10 corretores ou você está falando comigo primeiro e vai falar com mais 10, o que vai fazer você decidir por um corretor ou por outro? Será que é o preço? Será que é o atendimento? O que o lead está pensando ali? O que está na cabeça dele como uma decisão, né, que ele vai tomar no final? Então, isso é importante até para você saber na parte lá de negociação o que você vai precisar fazer de diferente. Bom, agora falando um pouco da apresentação. Essa parte do diagnóstico foi a parte de você entender melhor qual é a característica daquele lead em específico, né? E agora é a apresentação da sua proposta. A gente vai falar um pouquinho, né? Não sei se vocês também já ouviram falar, mas com certeza vocês já utilizaram e tudo a respeito dos gatilhos mentais. São algumas técnicas que você pode utilizar também, tá? Vou citar também algumas, são várias que existem, né? A gente pode usar isso o tempo todo, né? E a primeira que eu vou comentar é a respeito do gatilho da comparação, porque é algo que o lead vai fazer, né? Ele vai querer comparar, seja preço, seja atendimento, ele vai fazer essa comparação. E cabe ao corretor mesmo entender se ele vai deixar o lead fazer essa comparação por ele mesmo. Então, ele mesmo vai pegar uma referência com você e vai fazer essa comparação, seja pesquisando em outro lugar, seja conversando com uma outra pessoa, ou se você mesmo vai dar essa comparação para ele, né? Ou seja, você mesmo vai oferecer as opções e falar, olha, tem essa opção que é esse valor, tem essa opção que é um pouco mais cara, mas tem isso, e tem essa opção que é um pouco mais barata, dando algumas, digamos, comparando 3 opções e explicando essa diferença para ele. Explicando também a diferença de atendimento, perguntando, você já foi atendido por outras pessoas? Como foi? Para ele te dar um feedback também, e ele mesmo vai fazer essa comparação de atendimento, né? Gostou do seu atendimento? Ele fala, poxa, realmente não gostei tanto do atendimento do outro corretor, não fui tão bem atendido. Ele mesmo vai fazer essa comparação. Um outro gatilho que a gente tem é de prova social. E o que é isso, né? É justamente a pessoa, ela tem a tendência, né, de contratar um serviço, de comprar um produto, se ela vê que outras pessoas também estão fazendo isso, né? Então, poxa, se tá um monte de gente contratando seguro com um determinado corretor, significa que as pessoas estão gostando, que é algo que eu posso confiar, né? Então, é muito esse sentido aí de confiança. Então, vale você comentar, pode até citar exemplos de outros clientes que você já tem, né? Que você já ajudou, que estão às vezes ali na mesma situação que ela, né? Isso dá uma credibilidade, a pessoa fala, poxa, realmente tem mais pessoas da mesma situação que eu e que essa solução foi uma solução legal para elas também. Um outro gatilho que até um pouco, às vezes pode até parecer um pouco óbvio, porque a gente está falando de seguro, né? E aí é o gatilho da segurança. É muito isso. A pessoa que está procurando um tipo de serviço, está procurando seguro, ela quer segurança, né? Então você tem que transparecer isso na conversa, né? Deixar ela bem certa que ela vai ficar segura. E explicar todas as opções, todos os tipos de o que está coberto, o que não está, para ela ficar segura, tá? Ela se sentir segura nesse primeiro momento. E o gatilho da afinidade, que é um outro gatilho que eu vou comentar também, vai muito assim daquilo que a gente falou do rapport, né? A pessoa, ela fica muito mais propensa a fechar com você se ela sente uma afinidade, né? Se ela vê que você é gente como a gente, pensa igual ela, tem as mesmas práticas. Então, se ela sente essa afinidade, então você pode, por exemplo, utilizar às vezes as mesmas palavras que ela está falando, porque às vezes ela não vai conhecer tantos termos técnicos, mas ela utiliza uma outra palavra. Você pode utilizar disso também. Se ela tem um tom de voz mais elevado, usa também, dependendo do jeito que ela fala. Então, isso tudo assim, é a afinidade que você vai gerar com o seu lead, que vai gerar numa possível, né, uma possível venda.
A respeito das opções, né? Isso eu até vou comentar com dois exemplos também de conversas que tive com dois corretores, né? Dois clientes nossos. Questão das opções. Dê opções, mas não muitas. Né? Por quê? Eu estava conversando com uma corretora outro dia e ela comentou que não estava entendendo por que os clientes, os leads dela não respondiam mais. Que ela estava dando um monte de opções e ficou confusa. Por que eles não estão me respondendo se eu estou dando muitas opções para eles? Aí eu fui conversar, entender. Ela estava enviando, às vezes, 10 propostas, 10 cotações, né, diferentes. Então, o que acontece, né? Às vezes, quando você envia muitas cotações, aquele lead ele fica perdido. Porque ele já é uma pessoa que está ali um pouco perdido a respeito do que ele exatamente do que ele precisa, do que ele quer, do que ele vai contratar. A partir do momento que você dá muitas opções, ele fica mais perdido ainda. Ele não sabe, poxa, eu estou recebendo aqui um monte de propostas, qual que será que é melhor para mim? Ele fica totalmente perdido. E a grande chance dele simplesmente não te responder mais. Você falou, poxa, eu estou aqui com muitas opções e eu acho melhor eu procurar uma outra alternativa. Eu não vou avaliar essa quantidade de opções, né? E aí eu pego o meu segundo exemplo, que é um outro cliente nosso que comentou e fala que para ele né, funciona muito bem dar poucas opções, né? Não poucas opções, mas um número ali bacana, às vezes 2 ou 3 propostas que você pode enviar. E é um número interessante porque mostra que você fez uma venda consultiva para aquele cliente, né? Você entendeu o que ele está buscando, você entendeu a real necessidade dele, buscou cotações, buscou propostas que se encaixam ali o que ele está buscando, né? Então ali você vai dar, às vezes também não precisa entregar só uma opção, né? Você pode dar mais de uma opção, umas 2 ou 3, porque ele também tem o poder de escolha dele, né? E é muito importante você sempre indicar por que você fez cada uma, porque você elaborou cada uma daquelas propostas. E aí vem muito assim, o que eu vou falar com esse slide aqui agora, né? De que você conectar a sua apresentação ao diagnóstico. O que é isso, né? É justamente você pegar, você apresentou aquelas 2 ou 3 propostas e na hora que você for tirar as dúvidas ou mesmo explicar aquela proposta que você enviou para ele, você conectar ao que ele já falou para você, né? Então, um exemplo, poxa, aqui eu coloquei uma cobertura aqui diferente porque você tem uma filha que também vai utilizar o carro. Você falou que você viaja direto, né? Então, igual o Tomás comentou, vou colocar aqui um guincho com uma quilometragem maior, ou o contrário também, você é uma pessoa que não viaja com carro, então eu dei essas 2 opções, mas se você optar pela mais barata, você sabe o que você está cobertado ou não. Então, assim, é muito importante você explicar, pegar todos aqueles detalhes que o lead falou num primeiro momento e colocar na hora que você apresentar a sua proposta. Além de você, né, explicar melhor por que você pesquisou tudo aquilo, ele vai entender, poxa, realmente teve algo diferente aqui para mim, eu não sou só mais um cliente para ele, eu tenho um tratamento aqui diferenciado. Ele realmente vai sentir que você pesquisou exatamente aquilo para ele, né? Então, é muito importante e ele vai ver que você realmente prestou atenção aos detalhes que ele te contou, né? Então, essa conexão é muito importante. A parte agora de negociação, vou passar aqui para o Tomás novamente, que é a parte depois que você, né, apresentou essas propostas, como que eu dou como é que eu sigo com o lead. Bom, aqui algumas dicas então para negociação com os leads. E o primeiro ponto a gente remonta um pouquinho também sobre aquele alinhamento de expectativa de valores. Tá? O ideal é que esse alinhamento seja feito anteriormente, mas caso ele não tenha sido, ou mesmo que tenha sido feito, vale a pena fazer uma validação se o valor da sua apresentação, o valor da sua apólice está dentro da expectativa daquele cliente. Tá? Tem um exemplo que é bastante notório para esse caso. O Rio de Janeiro hoje é uma praça onde o valor do seguro na maioria das vezes tem saído maior do que o esperado, certo? E eu conversando com uma corretora do Rio de Janeiro há alguns dias, ela me contou o seguinte caso, que ela estava fazendo uma cotação de um veículo X, e que a maioria das cotações que ela fez para um veículo parecido, com um perfil parecido, estavam saindo em torno de R$5.000.
mas que para um cliente específico ela conseguiu fazer a cotação daquele seguro pela metade disso, por R$ 2.500. Por algum motivo o perfil daquele cliente acabou trazendo um risco menor, um valor menor. E ela estava chateada, porque ela me contou, gente, como pode? Para todo mundo esse seguro está custando 5 mil. Eu consegui por 2.500, ofereci para o cliente e o cliente achou caro. Ou seja, eu consegui um ótimo preço para ele e ele achou caro. Porque realmente, se você for pensar na comparação com os outros seguros, poxa, 2.500 é uma pressão, né? Saiu pela metade do preço do que tem realmente saído. Por outro lado, para aquele cliente, às vezes 2.500 está fora da realidade dele, não cabe no bolso dele. Mesmo que seja um ótimo seguro, mesmo que seja metade do que normalmente tem sido, muitas vezes ele pode não ter R$ 2.500 para investir em um seguro. Então é importante validar. Poxa, eu te apresentei a proposta, o valor foi X, esse valor está dentro do que você estava esperando? Ah, não estava, eu tenho um valor bem menor. Poxa, então vamos refazer. Deixa eu pensar aqui, porque ou eu posso buscar um desconto como uma carta na manga, ou seja, espremer um pouquinho a sua comissão, buscar uma condição especial na companhia, se você tiver, ou flexibilizar as coberturas para ele, se for realmente necessário. Olha, com o seguro completo, 2.500 é realmente o menor valor. Infelizmente, é um valor que está fora da sua realidade, mas quem sabe para você não ficar descoberto, a gente não poderia fazer um seguro mais simples, um rastreador com seguro de furto e roubo, uma cobertura de perda total e colisão para terceiros, enfim. Entender se aquele valor cabe no bolso daquela pessoa e, se não couber, tentar fazer as manobras possíveis para fazer caber, né? Todo aquele trabalho de conexão, de rapport e de abordagem do lead já foi feito, agora não vale a pena desperdiçar aquele lead, né? O melhor caminho é a gente fazer o máximo para conseguir ganhar a venda. Bom, e no fim das contas, você perdeu realmente aquela venda? Conseguiu, fez o possível, mas de fato o lead falou que não vai fechar com você? Pode existir oportunidades disfarçadas aí nesse lead, outras maneiras de você aproveitá-lo. A primeira delas daqui a um ano, provavelmente esse lead, se a gente está falando de um seguro automotivo, por exemplo, provavelmente esse lead vai estar pensando em seguro novamente. Então deixe agendado um contato novo com esse lead mais para frente. Outro ponto, ele não comprou um seguro alto ou estava fazendo uma cotação de saúde e ele não adquiriu. Será que aquela pessoa não se interessa num cartão de crédito de uma companhia? Será que não está interessado em fazer um seguro para residência? Não quer pensar em vida, previdência, enfim. Você já tem um contato daquela pessoa, ela já te conhece, você não perde nada em tentar fazer uma outra venda de um outro produto. Bacana? E se no fim das contas realmente você não tiver fechado, vale a pena também dar um toque para ela dali a 15 dias e perguntar, olha, você não fechou comigo, mas você fechou com alguém? Ah, não fechei, ficou caro de todo jeito. Pô, vamos tentar então uma alternativa para você não ficar sem o seu seguro, para você não ficar com o seu bem, com a sua vida desprotegida. E algumas dicas gerais que podem servir tanto para leads quanto para outros clientes. O tom de voz, né? A maneira como você fala, a empolgação que você passa, o astral que você passa através da sua voz, vai determinar uma primeira impressão que a pessoa vai ter quando está falando com você no telefone ou quando está te ouvindo num áudio via WhatsApp, né? Então é sempre bacana ter aquela voz, aquele alto astral, e não se mostrar como uma pessoa desanimada, uma pessoa que está fazendo um sacrifício para atender aquele cliente. Muito pelo contrário, é mostrar que você está realmente disposto a atendê-lo e ajudá-lo a conseguir fazer um seguro bacana. Ouvir mais do que falar sempre. Aquela pessoa precisa te contar qual é o seguro que ela quer fazer, qual que é o perfil, quais são as coberturas que ela precisa colocar. E isso muitas vezes nem sempre é uma necessidade explícita, mas às vezes vem implícito em comentários que aquela pessoa vai fazer. A recomendação tenta sempre ouvir mais do que falar e absorver essas informações para fazer um trabalho legal. Sempre buscar se capacitar, seja através de livros, blogs, palestras, eventos. Nunca deixar de se atualizar e aplicar isso no momento da sua venda. Anotar tudo e ter atenção aos detalhes.
Como eu disse, às vezes são necessidades implícitas que um lead vai te demonstrar. E se você não estiver muito atento àquilo, pode deixar passar, né? E anotar tudo. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não posso contar com a minha memória, preciso anotar tudo que a gente está falando. Então, para não dar sorte para o azar, vale a pena anotar bastante e depois utilizar essas informações para fazer o seu trabalho. E deixar sempre os próximos contatos agendados. Uma pessoa que está buscando por um seguro está interessada em proteger o seu bem, proteger sua vida. Mas você, enquanto corretor de seguro, está interessado em fazer uma venda, em ganhar uma comissão, certo? E para finalizar a sua venda, para ter sucesso na sua venda, muitas vezes você depende de informações que aquela pessoa vai te passar, de contatos com aquela pessoa, de feedbacks daquela pessoa. Deixar ao acaso, deixar depender da boa vontade dessas pessoas para te retornar com informações, para te retornar com feedbacks, deixa a sua negociação na mão do seu cliente. Enquanto, se você é proativo, se você busca essas informações, se você liga e persiste para conseguir essas informações, você está trazendo para si a responsabilidade daquela negociação dar certo. Então, a recomendação é sempre deixar o follow-up na sua mão. Está faltando o número da apólice, eu preciso que você me passe o número da apólice. Quando é que você pode me passar o número dessa apólice? Posso passar hoje à noite, quando eu chegar em casa. Então, tudo bem, eu, corretor, posso te ligar às 19 horas para pedir para coletar essa informação final com você? E pronto, aquilo vira um compromisso, às 19 horas você liga para aquela pessoa. Do contrário, se você diz, então tá bom, você pode me ligar às 19 horas para me passar? Com certeza aquela pessoa vai dizer que sim, mas a garantia de que isso vai acontecer ou não não é tão certa assim, né? Então você transferiu a responsabilidade para ela, enquanto poderia ter assumido essa responsabilidade para você. Bom, pessoal, agradeço muito aí a atenção de vocês e a gente quer realmente que vocês tenham o melhor retorno da plataforma e até a próxima.